Tô nesse momento às 7h36 da noite. A maioria de nós está encerrando ou já encerrou suas atividades. Terça-feira, começo da semana. Normalmente, o começo da semana é mais atribulado. É natural que nossas mentes estejam agitadas. Então, simplesmente vamos respirar profundamente algumas vezes. Respirando lento e profundamente. Conforme respiramos profundamente, vamos percebendo como nossas mentes, nossas emoções se acalmam. Um processo tão simples de fechar os olhos e respirar profundamente. Inspira profundamente, segura o ar. Mais uma vez, inspire, segura. Mais uma vez, inspire, segura. Deixe que seus pensamentos fluam naturalmente, mas tente não se agarrar a nenhum deles.
Por fim, sentimos nossos corpos, corpo físico, dos pés à cabeça, como uma unidade e direcionamos amorosidade ao nosso corpo físico. Normalmente consideramos nossos corpos muito magros, ou acima do peso, ou muito altos, ou muito baixos, ou, enfim, o nariz, a orelha, a energia do corpo. Nesse momento nós só direcionamos amorosidade e agradecimento ao corpo. Inspira profundamente. Exala. Vamos abrindo os olhos. Boa noite mais uma vez para quem está chegando agora, quem chegou enquanto estava a meditação. Hoje eu quero falar com vocês. Eu me perdi um pouco aqui no livro. Deixa eu ver, me achar. Ah, tá. Vamos falar da atenção plena. Mas daqui a pouco eu compartilho com vocês. O que vocês acharam dessa meditação de... Quanto tempo levou? Eu falei, era 8 minutos. Tivemos 8 minutos de meditação. Como vocês estavam antes e como vocês estão agora? A Gisele diz que está relaxada, mais relaxado, mais calmo, né? Acalmou, mais sereno. Tem aqui alguém hoje que está muito ansioso ou ansiosa? Que foi difícil dar uma desacelerada até nesses 8 minutinhos de meditação? Flávia, cadê? Acho que você não tá com a câmera. Flávia ou Lucy, vocês estão passando por algum contexto desafiador na vida de vocês? O que eu quero dizer com contexto? Momento difícil. Tá ansiosa, mãezinha? Por quê? Agitada? Aconteceu alguma coisa? Perguntei pra Lucy e pra Flávia se nesse momento da vida delas é um momento desafiador. Por que eu tô fazendo essa pergunta? Vamos ver se elas respondem. As energias, né? Realmente, se a gente se conectar muito com isso, dá uma pirada mesmo. Muitos afazeres com dificuldade de me concentrar. Tá. As energias de hoje, né? Já falo das energias. Eu quero dizer o seguinte. Eu passo por momentos assim, e são em períodos desafiadores, nem a meditação acalma a mente agitada. Exatamente. Eu sempre estou ansiosa, mas no relaxamento aliviou um pouco. Legal. Essa meditação foi muito boa para mim, especialmente por estar em viagem. Onde eu quero chegar? Esta meditação que nós fizemos agora é excelente. Ela é ótima. Se nós conseguíssemos fazê-la sempre e num período mais alongado de tempo, isso iria relaxando nossa mente, nosso corpo, nossas emoções, enfim, todo um sistema
até falar de um ponto de vista biológico, que ajudaria muito. No entanto, sem sabedoria, sem uma sabedoria que nos eleva, que nos desgruda um pouco da realidade objetiva, fica mais difícil. Vai ter momentos em que nós não vamos conseguir relaxar simplesmente respirando profundamente. E aí que tá, né? Quando eu comecei meu caminho na meditação, eu estudava o budismo, estudava Osho, estudava O Poder do Agora, maravilhoso. Osho também gosto muito. Osho, as obras finais dele já não mudou um pouco. Estudava Fraternidade Branca. E aí eu usava as técnicas. Fraternidade Branca sai um pouco disso. Eu usava as técnicas, eu me acalmava, melhorava, dali a pouco eu tava na bad de novo. Usava as técnicas, melhorava, tava na bad de novo. Tá. E a Fraternidade Branca dava muita sabedoria para não ficar nisso, né? Mas o que eu notei? Eu notei que conforme o tempo foi passando e eu fui adquirindo mais sabedoria, adquirindo mais possibilidade de compreender a realidade e de dar menos importância a essa realidade material, foi ficando cada vez mais fácil me acalmar, cada vez mais fácil não sofrer tanto com as situações. Então, por exemplo, as energias, né? Imagina que vocês estejam falando das energias em relação a alguma coisa do contexto do Brasil, da política, talvez. É isso hoje? Hoje eu passei o dia trabalhando, eu não estou muito ligado. Não? Outra coisa? Ah, do eclipse. Sim, do eclipse. Sim, as energias do eclipse. Mas necessariamente assim, é muita energia ou você sentiu uma bad vibes? Porque eu senti uma energia intensa, mas muito positiva disso hoje. Hoje eu passei o dia de boa. Tive o sonho mais longo da minha vida. Essa noite, o Patrick falou. Nossa. Quer dizer, que você se lembra, né? Eu senti uma energia boa dessa. Mas realmente é intenso. Mexe com o corpo, mexe com a mente, mexe com tudo. Não tem como. Eclipse mexe. E traz mudanças. Sempre a nível coletivo. Então vocês podem esperar mudanças vindo aí. Mudanças intensas a nível coletivo. E aí uma das coisas, por exemplo, que a sabedoria que a gente que vai estudando, vai trazendo, que me mostrou que só a técnica não ajuda, só ela, só sentar, respirar e se acalma, muitas vezes não funciona, embora seja muito bom também. Uma das coisas que está me ajudando muito, sempre me ajudou, né, a fraternidade branca, gente, peraí, o Quinha vai dar escândalo ali.
Pronto. É se lembrar que esta realidade traz muito desconforto e sofrimento. À primeira vista, para quem tem uma visão idealizada da vida, isso choca. Mas é a realidade. Por exemplo, nossos corpos doem. Eu tô com dor nas costas, dor no meu cóccix. A gente tem problema para dormir, a gente tem problema, às vezes come alguma coisa que faz mal. Tô falando de dorezinhas, né? A gente passa por dificuldades no trabalho, dificuldades na família, dificuldades no relacionamento, dificuldades, enfim. A nossa consciência, que é uma consciência sansárica, uma consciência tridimensional, vai gerar problema, vai gerar desconforto, vai gerar sofrimento. E isso tá me ajudando muito. Você vai falar, mas como é que isso pode ajudar? Gente, principalmente porque a gente para de esperar a perfeição da vida. A gente para de esperar que as coisas sejam maravilhosas, né? Como um conto de fadas, não vão ser. Vamos ter momentos muito bons, né? E a gente pode trabalhar para que tenhamos cada vez mais momentos bons. Isso é ótimo. Mas vamos ter questões. Por exemplo, entender isso me faz levantar todos os dias de manhã, quase todos os dias, tem dia que é online, para ir para a faculdade. Tem que levantar da cama, pegar o carro, viajar, porque é na cidade vizinha. A paisagem é linda, a maioria dos dias eu super curto esse trajeto, mas tem dia que você tá cansado, tá com o corpo quebrado, tá doendo. Tô conseguindo fazer exercício todos os dias de manhã antes de ir para a faculdade, coisa que eu muito tempo não consegui. De entender que o desconforto faz parte. O desconforto faz parte. Às vezes o desconforto se torna dor, e às vezes a dor se torna sofrimento em casos mais agudos. Claro que a gente não vai ficar se demorando nisso, mas às vezes acontece. Então, entender isso, e a níveis, nos ajuda a não ficar parando na vida. Vem uma situação, vem um desafio, para eu atingir determinada coisa que eu sei que vai ser benéfica para mim, para os outros. Quando vem o problema, eu não paro. Eu continuo porque eu sei que parando também vai ter problema. Esse é um ponto. Se eu não fizer os exercícios, se eu não for à faculdade, que é puxado, se eu não trabalhar, que também muitas vezes é puxado, embora eu gosto, relativamente até gosto, assim, tem dia que não gosto muito, não. Eu ainda vou ter desconfortos. A minha mente vai gerar problemas. Mesmo que eu não vivencie tudo isso que minha mente reclama. Porque a minha mente é uma mente condicionada no dualismo. O que isso significa? Eu tenho o que eu gosto e eu tenho o que eu não gosto. Eu tenho o que eu acho que é bom e eu tenho o que eu acho que não é bom. Para mim e para os outros também. A gente também tem isso, né? A gente acha que vai ser bom para os outros ou não vai ser bom para os outros também. Quanto mais rígidos nós formos nisso, maior é a nossa expectativa de que as coisas sejam como nós achamos que elas são, boas, e maior a tendência de nós sofrermos quando as coisas não são como nós achamos que devem ser, né? E todo um tipo de rigidez na mente se cria. E aí acontece, essa rigidez, quando alguma coisa não vai bem, eu não consigo respirar profundamente e me acalmar. Porque minha mente está presa naquilo que não está indo bem. Ou preocupado que alguma coisa ruim pode acontecer. Gente, isso é tão transformador. Quantos relacionamentos não teriam sido interrompidos se nós entendêssemos que nada nessa vida pode ser o tempo todo agradável, bom? Que o ser humano com quem nós estamos lidando, convivendo, os seres humanos, a níveis, né? Se a pessoa tá te agredindo, sei lá, fisicamente, xingando, causando prejuízos para sua vida, realmente aí não dá.
Mas, de modo geral, nós vamos ter problemas com as pessoas, nós vamos ter problemas com o nosso trabalho, nós vamos ter problemas com nós mesmos, né? Às vezes a gente não se aguenta. Quantos relacionamentos não se perderiam, trabalhos, empresas, objetivos não seriam interrompidos se nós lembrássemos que tudo tem desconforto, às vezes dor e às vezes sofrimento. Justamente por nós buscarmos a perfeição, né, o prazer nas situações, achar que tudo tem que ser divertido, é que as coisas acabam, a gente acaba abrindo mão delas. Porque não tem como. E isso se acentuou muito na minha geração, na geração mais nova, então nem se fala. As pessoas não dão conta. Não dão conta de meia hora de desconforto. Então, pessoal, eu tô falando isso para que vocês se lembrem disso também, diariamente, né? A meditação, nós não precisamos só ficar em silêncio, nós podemos lembrar palavras de sabedoria. E uma das sabedorias é essa. Quando eu acordo de manhã, eu tenho todo um ritual de meditação do budismo, e um dos pensamentos é esse, né? A verdade do sofrimento. A verdade do sofrimento. O Buda falou sobre isso. Nessa condição mental em que nós estamos, de consciência, é assim para todos os seres de todas as galáxias? Não. Nós estamos assim. Haverá sofrimento. Né? Se não hoje, amanhã, depois, semana que vem, daqui a um ano, haverá desconforto. Então, eu acordo de manhã, eu lembro disso. Em algum momento do dia vai ser desconfortável. Em algum momento do dia não vai ser legal. Vou estar cansado, vou estar com dor de cabeça. Não que vou, mas pode ser que aconteça. Vou, enfim, qualquer coisa. O que eu notei em mim? Uma força muito maior para enfrentar os problemas, uma força muito maior para furar as adversidades e seguir. Com esse simples pensamento diário, lembrar que as coisas não vão ser exatamente como eu espero. E aí, quando a gente vai fazer a nossa meditação, né? Como a gente vai fazer, por exemplo, essa respiração, e aí vem todo aquele desconforto, aquela falação na nossa mente de que as coisas estão indo para um caminho bom, que eu não estou fazendo o meu melhor, sei lá, né? Que poderia fazer melhor. Aqueles julgamentos que nós trazemos para nossa mente, a gente se lembra que é assim mesmo, e é assim para todo mundo. Isso nos permite ter compaixão por nós e compaixão pelas pessoas. Porque todos estão sofrendo. De algum modo, em alguma intensidade, todos têm seus dramas, todos têm suas dificuldades. E eu fico assim, sempre impressionado, porque a gente, quando olha para uma pessoa, não imagina. Mas não tem um que eu não converse, comece a saber mais sobre a vida e ver, meu Deus, que todas as pessoas são vitoriosas, as situações que elas passaram. Os mais jovens que trarão mais luz ao planeta não deveriam estar menos nesse padrão de intolerância ao sofrimento e tudo mais? Isso me dá um nó na cabeça. Gente, as profecias não são determinantes. Inúmeras profecias não se realizam. O nosso planeta é bem complicado. Então, ok, as crianças estão vindo com uma pureza maior, cada vez mais. Isso é nítido, isso é notável. Elas são mais inteligentes. Aí sabe o que acontece? Dá 6, 5 anos, sei lá, ganha um celular.
com Instagram, com Facebook, com joguinho. A criança fica totalmente alienada, não se desenvolve emocionalmente, intelectualmente. Os pais também estão no celular, então eles não têm tempo para estar junto com as crianças, né? Para, sei lá, passar conhecimento e experiência de vida. Estão irritados, né? E aí o que acontece com essas crianças? Não tem como, assim, elas não são Budas, que independente da situação do lodo vai nascer a lótus. São crianças com uma predisposição, né, à transformação. Talvez aconteça, a gente também não pode, a gente está vendo a dificuldade que está acontecendo, mas elas têm agora 18 anos, né, os cristais. Estou estudando com eles. Estou estudando lá na faculdade com o pessoal. E esse realmente é uma sensibilidade maior, mas há um radicalismo maior também. Aquela coisa da cultura do cancelamento é bem forte, mas está relativizando, eles mesmos estão relativizando isso. E olha, uma frouxidão assim que eu fico abismado. Se é uma coisa um pouco mais difícil, um trabalho um pouco mais difícil, um texto um pouco mais difícil, já abre o bico e começa a pedir para mastigarem para eles, assim, bem complicado nesse sentido. Porque tá tudo na mão, né? Tá tudo no celular, tá tudo no Instagram, tá tudo na internet. Ai, não sei o que é isso, pesquisa, lê 2 linhas e acha que sabe. E depois vai ensinar. A gente tá vivendo esse momento. Por que eu falei tudo isso? A gente entrou na casa das crianças porque perguntaram, né? Desculpa, Neide, não entendi, peraí. Sábado, uma moça que fazia terapia na ONG, onde faço acolhimento, foi assassinada. Ah, tá. O primeiro maltrato indica o que virá. Ai, que pena. Foi violência doméstica, Neide? Tá vendo? Se a gente começar a procurar, a gente vai ver o quanto essa realidade é problemática. Quanto o samsara leva muito sofrimento. E aí tem todo um caminho espiritual para a gente sair disso, que vocês estão estudando, estão se dedicando. E recomendo que vocês se aprofundem cada vez mais. Tem muita coisa na internet, pessoal. Eu sei que eu tô falando com vocês pela internet, pode ser uma hipocrisia, né? Mas eu também tento me restringir ao que me cabe. Mas tem muita gente, assim, que estuda um negócio ali na semana, chega no domingo e ensina. Não tem como se ensinar um negócio que você estudou na semana, entendeu? Não tem como. Tem muito disso. Pessoal, o que eu tinha para falar é isso. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? A meditação, ela não pode estar desacompanhada da sabedoria. Eu ia entrar no texto, mas não vou entrar não, porque senão a gente vai ficar muito tarde aqui. Quero fazer meditação. O que a gente vê hoje? Uma rigidez cada vez maior, né? No que as pessoas acham que deve ser, no que elas acham que não deve ser. O diálogo está muito difícil. O diálogo, pessoal, não necessariamente é para mudar a opinião. Eu mudar a minha opinião e você mudar a sua opinião. Mas o diálogo é para a gente ter mais formas de ver alguma coisa. Eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar. Ultimamente tenho conversado um pouco mais de política do que o normal, por causa da situação da eleição, né? E aí esses dias veio uma pessoa prestar serviço aqui em casa. E ele já veio assim, ah, você não votou no fulano, né? Eu falei, votei. Aí já ficou brabo. Eu falei, votei. Aí ele, não acredito, não sei o quê. Aí eu fui dando as minhas
bem calmamente os meus motivos, né? Ele foi dando os dele. E ele, eu sabia que, quando ele se manifestou, eu sabia que ia ser 100% radical, ele não ia ter nenhuma possibilidade de mudança, e nem quis. Mas eu falei assim, eu vou conversar. Eu não vou falar assim, ah, tá bom, tchau. Eu falei, não, vou conversar. Pelo exercício, pelo exercício do diálogo, pelo exercício da conversa, pelo exercício de eu ter minha opinião, ele ter a dele, e a gente poder conversar sem ter que um estapear o outro, dar facada e dar tiro. E aí eu fui conversando, tudo, e ele é daqueles que anda com arma no carro, tudo, essas coisas assim, clube de tiro. E eu conversando, ele se exaltava um pouquinho, eu abaixava ainda mais meu tom de voz, aí ele se acalmava, aí a gente conversava mais um pouco. E aí, por exemplo, no final, ele me explicou um negócio que eu não sabia, né? Que eu estava ignorando, e que me fez refletir sobre o ponto de vista dele. Achei interessante. E eu expliquei um negócio para ele que ele também não sabia. E ele ficou pensando. Sabe qual que é o resultado disso? A gente mandar pro espaço essas opções e buscar opção nova. Porque quando a gente conversa e eu percebo que a minha opção talvez realmente não seja a melhor, estou optando porque é o que tem dentro do meu, meu sistema de crença, do que eu vejo, entendo, né? Também nunca vai ser maravilhoso, né? Isso eu falo para todo mundo. A tua escolha não é maravilhosa, a minha também não é, a gente faz o que dá. Mas a gente pode chegar à conclusão que nenhum deles serve, porque a gente está conversando, dialogando. Isso é ótimo, porque daí dá espaço para mudança. Se fica sempre a gente, cada um na sua, defendendo com unhas e dentes um negócio, né? Não ouço, não vejo, não quero saber, é isso e acabou. E nem sabe, né? Não sabe nada. Esses dias a minha amiga estava me contando que ela fez isso, eu achei o máximo. Eu até pensei em participar, mas dá preguiça. Montaram uma barraquinha lá no centro de Poços só para falar sobre política e outras coisas da sociedade, assim. Obviamente elas têm o posicionamento delas, né? E elas deixavam isso claro. E elas falavam, você quer conversar? Aí tinha gente que, não, você quer? Passava, xingava. Teve gente que fez assim, ó, tá, pra elas. Não foi nem assim, foi assim, ó, tá. E elas só faziam assim, acenava, ria. Fiquei sabendo depois que me contaram, não tava lá. E aí algumas pessoas paravam, conversavam, né? Trocavam ideias, entendimentos. Isso é ótimo, porque daí também não fica. As pessoas estão assim num pânico. Tipo assim, quem é L tá num pânico se o B ganhar. Quem é B tá em pânico se o L ganhar. É claro que há mudanças, é claro que há impactos, né? Óbvio que vai ter impactos. Mas, gente, será que precisa de um pânico tão grande assim? Será que é tudo isso de horrível? Então, daí a gente tem que conversar uns com os outros para tentar entender, para tentar ver que nada é tão ruim e tão bom ao mesmo tempo. E o ruim, de repente, se nós conversarmos, pode ser melhorado, tanto em A quanto B. Pode ser. Também não é assim. A gente pode, enquanto sociedade, né? Ah, eu voto no B, mas acho horrível o tratamento com o meio ambiente, com os indígenas. Beleza, se o B ganhar, vamos lá, todo mundo, votando ou não no B, falar, olha, precisa ter mais cuidado, né? E não ficar deixando fazer tudo que quer e acabou. Só defende, só defende. Enfim, tudo isso é coisa que o diálogo traz, tanto a nível coletivo quanto individual. Você dá uma acalmada na sua mente, será que é tão ruim assim, né? Não, agora vindo para nossa esfera individual. Será que é tão ruim assim? Aquele colega de trabalho, ele é tão horrível, ele é tão insuportável a ponto de ter que largar o trabalho? Será que essa parte do meu trabalho que é chata é tão horrível a ponto de eu ter que sair do meu trabalho? Será que essa característica do meu namorado, da minha namorada, é realmente tão insuportável assim que eu não posso flexibilizar minha mente
em vista de tantas coisas boas que nós vivemos juntos, né? Essa essa análise a gente precisa fazer e a meditação ajuda, pessoal. Porque quando vocês acalmam a mente de vocês, os pensamentos se acalmam, ficam mais maleáveis, mais soltinhos. E aí a gente pode trabalhar com eles melhor. A Flávia falou, né, do trabalho dela, ela trabalha com oráculo, e as cartas falaram sobre isso, necessidade de ouvir, de ser empata, né, flexibilizar. É verdade, Neide, é um teatro mesmo, né? No final ali eles fazem o conchavo deles lá e cada um se dá bem. Porque não tem milagre, não tem sociedade que se conserte milagrosamente. É claro que há toda uma, um projeto de governo, de sociedade, né? Tem tudo isso. O Jonatas falou: libertador poder compreender os detalhes mais sutis da realidade e podermos navegar com mais clareza para lidarmos com desafios que podem aparecer. Exatamente. É, Patrick, é verdade. Acho que eu peguei na entrelinhas que tu tá falando aí, eu também penso assim. E isso é muito bom, muito importante, né, Vânia? Tudo parte do nosso ego, julgamentos e a vontade de ter razão. Se a gente parar para pensar, a política hoje não é necessariamente assim, eu tô pensando no que é melhor, eu vou votar pensando no que é melhor pro meu vizinho. Não, eu acho que tá certo. Esse é o pensamento correto e eu vou lutar por ele. E quando ganhar o meu, eu vou rir na cara daquele que votou no que não votou no meu. Gente, que palhaçada. Pra que isso? Não é time de futebol, não, gente. Isso aqui é nosso país, é o coletivo. E aí tá. E nessa conversa, um cara falou assim, não, que tem que acabar com o Supremo Tribunal Federal, porque não sei o que, tal, tal, tal. E a minha amiga, muito esperta, perguntou pra ele, o que que faz o Supremo Tribunal Federal? Não é que Supremo Tribunal, é STF. Só é STF, STF. Aí ele, o STF é o que faz as leis. Aí já ferrou tudo, né? Olha a visão que a pessoa vai ter da realidade. Provavelmente não sabe nem que o Congresso faz direito e nem que o presidente da República faz direito, ou a presidente, né? Não sabe. Não sabe nem o que é um governo com três poderes, dividido em instâncias, municipal, estadual, federal, não deve saber nada. Mas vota. Esse que é o problema. Quer dizer, problema não. Enfim, democracia é assim. Se eu falar que isso é um problema, eu vou ser antidemocrático. O Sócrates falava isso, né? Que o grande problema da democracia é esse. As pessoas são escolhidas simplesmente pelo que a maioria decide. Nem sempre a maioria tá com a razão. Acontece muito isso mesmo. A maioria apoiou o nazismo. O nazismo não foi imposto. Hitler recebeu votos, ganhou eleições. Todo aquele discurso foi seduzindo as pessoas. Ah lá, Cleo. Legal a pergunta da Cleo. Vou encerrar com essa pergunta, tá? Tenho tido dificuldade em entender como planejar o meu futuro. É uma incerteza grande, incluindo este ponto de sabedoria. Há o sofrimento mesmo que eu planeje o melhor dos futuros. O que eu me dedico a construir sabendo que existe sofrimento no futuro. Isso tem me paralisado. Que coisa, né? Vamos pensar assim. Se eu vejo que o futuro vai ter sofrimento, de qualquer forma, o que acontece com o meu presente? O que acontece com a minha mente? Se eu sei que vai ter sofrimento, qualquer caminho que eu escolher vai ter sofrimento. O que acontece? Autossabotagem? Será que é isso mesmo?
Eu sei que qualquer caminho que eu escolher, de qualquer forma, vai ter algum sofrimento. Não precisa ser um horror, um terror, né? Mas alguma coisa vai ser desconfortável, alguma coisa eu não vou gostar. O que acontece? Quem chuta? Acaba a esperança, o que não é tão ruim. Gente, se eu sei que vai ter problema, eu fico mais forte para enfrentar os problemas. Eu já vou preparado para isso. Saber que as questões vão surgir não te impede de planejar o futuro. Não, de repente você pode virar monge. Monja, no caso. Ah, não tem muito o que sair. Alguns chegam a essa conclusão, o próprio Buda chegou. Ele falou: ah, tudo que eu vou fazer, tudo que eu fizer, em permanência vai tirar de mim, nem que seja na hora da morte. Mas muitas vezes tira antes. A gente vê as coisas que a gente constrói simplesmente desaparecendo. O investimento que eu fizer nas relações também vai por água abaixo, porque ou as pessoas morrem, ou elas se afastam, ou elas brigam, né? Pessoas que eram melhores amigas, hoje a gente nem conversa. Pessoas que a gente não se falava, agora são ótimas amigas. E daqui a pouco não vão ser de novo. De repente você olha para isso e fala assim: bom, vou virar monja. Vou focar só na minha mente, desenvolver minha mente, pode ser. Ou, ou não. Ou você pode olhar para isso, saber disso e ficar mais em paz. É o que está acontecendo comigo. Eu fico mais em paz. Tenho mais tranquilidade e vivo melhor o meu agora. Por que que eu vou ficar ansiando tanto um futuro que eu sei o que vai acontecer? Quando o Dani fala assim, no domingo, já é um ritual nosso. Amanhã começa tudo de novo, segunda. Aí eu respondo assim: começar o quê se nem acabou? Se a gente parar pra pensar, é a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Quantos finais de semana a gente espera o final de semana, espera o final de semana, dá tudo torto, dá briga, dá confusão, o final de semana não é como a gente espera. Às vezes é bom, mas às vezes não é também. Ou a gente tem que trabalhar no final de semana. Vocês entendem o que eu quero dizer? Não sei se estou sendo claro. Quem tiver dúvidas, pergunta aí. Te clareou, Cléo? Tenho tido episódio, eu vi que você escreveu ali, eu não vou ignorar não. Tenho tido episódios fortes de pânico. O que é o pânico? O pânico é isso? De saber que vai ter problema? Vocês acham que é isso? Pânico é uma visão distorcida do futuro, de achar que ele vai ser horrível. Saber que vamos ter problemas, que vamos ter medo do futuro. Saber que vamos ter questões e desafios não é igual achar que vai ser tudo horrível. São coisas muito diferentes, pessoal. Não é paranoia. É ter noção da realidade, que vai ter coisas boas, né? A realidade. Então, ir para a faculdade, né? Trazendo novamente meu exemplo. Tem coisas boas lá, tem coisas ruins, desagradáveis. No trabalho, qualquer coisa que eu vou fazer, vai ter coisas boas e coisas ruins. O pânico exagera o ruim e por isso ele teme muito esse ruim. Né? É mais no sentido de não dar conta, né? O pânico tem muito a ver com nossa sensação, nossa ideia de capacidade, ter capacidade ou não de enfrentar as coisas. Mas a gente está falando de uma questão psicológica que precisa ser trabalhada, daí tem passos para serem dados, né? Eu acho que o melhor antídoto para o pânico é justamente esse: aceitar a realidade presente e como ela pode ficar.
O que não significa que você não vai fazer sua parte para melhorar. A gente tem que fazer a nossa parte, tem que trabalhar para melhorar. Não significa isso. Só que a gente aceita que pode dar certo, pode não dar conta. E quando a gente faz isso, a gente vai achando meios para fazer da nossa realidade algo muito bom também, com o que a gente tiver disponível. Quando eu tive pânico, primeira vez que eu tive pânico em 2000 e... não sei se era pânico, se eram ataques fortes de ansiedade, por causa de uma separação que eu vivi. E aí na minha cabeça, isso a gente também tem que trabalhar. Hoje eu já tô mais cabreiro, né? Mas a gente tende a aglutinar tudo, a gente aglutina. Por exemplo, um casamento a um monte de outras coisas. Aí quando o casamento vai mal, parece que tudo vai para água abaixo, né? Então parecia que tudo ia despencar na minha cabeça. O que eu fiz mesmo? Eu fui aceitando que ia despencar. Mas eu não parei de trabalhar para melhorar minha situação e melhorei muito. Aceitei, vai despencar. Depois de sofrer muito, 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 muito. Falei, é isso. Acabou. Soltei a situação. E pro futuro também. Não vai ser como eu quero. E aí, a hora que a gente começa a fazer isso, naturalmente a nossa mente desperta para coisas boas também. É tudo muito mais simples, a vida é muito mais simples do que a gente acha que tem que ser, gente. Graça, a gente pode fazer planos a longo prazo. A gente pode fazer planos a longo, curto e médio prazo. Eu tenho planos para tudo. Eu tenho planos para daqui 10 e 20 anos. Tenho sim. E o que também é muito bom, porque daí norteia minhas ações no presente. Ah, mas se eu mudar de ideia? Tudo bem, mudou de ideia. Mas as minhas ações no presente estão norteadas. Porque também não fazer planos dá uma sensação de tua deriva na vida. Também não é esse o caminho. Só que a gente faz os planos tendo flexibilidade com a vida. Tendo flexibilidade que a gente pode não dar conta de muitas coisas. Ou de que as coisas vão demorar mais do que a gente espera. Ou que para chegar onde a gente quer vai doer mais do que a gente acha que doeria. O tempo inteiro, nós que somos neuróticos, todos nós somos neuróticos. Ou é neurótico, é psicótico ou perverso. Aqui não tem... talvez... Já ia confabular aqui. Mas nós somos neuróticos, vai. Nós temos o não internalizado. O que é bom, né? O não internalizado, o não poder. Então a gente está sempre lidando com esse não. Por isso que a gente tem ansiedade. Só neurótico tem ansiedade. Ó, tá vendo? Cléo, com certeza você precisa de psicólogo. Eu amanhã tenho minha terapia e é para sempre. A não ser que eu não tenha como pagar, né? Espero que isso não aconteça. Mas também tem as opções aí. Tem quem não tem grana nenhuma, tem opções aí, ou muito pouquinho. Hoje em dia tem muitas opções, dá para fazer também. É que eu sou apegado à minha terapeuta. Mas vamos lá, na minha fase atual, sinto medo de fazer planos a longo prazo. Pessoas importantes da minha vida andaram falecendo. Perdas, situações que te davam segurança. Davam segurança para você, era um chão seu. Você olhava para o futuro e falava assim: essas pessoas estarão ao meu lado. Não estão mais. Mesma coisa aconteceu comigo. Entende, Cléo? Elas morreram. E morrem. As pessoas morrem. Não tem como. Os pais morrem, os avós morrem, amigos morrem. Isso gera insegurança. Porque a gente conta com essas estruturas, tudo isso é mental, isso é tudo uma ilusão, né? A gente acha que o emprego vai trazer segurança, que a casa vai trazer segurança, e de certa forma traz, mas isso pode ruir.
Pode acontecer um monte de coisa. Aquela casa linda que você construiu, pá, de repente você perdeu o emprego naquela cidade, você vai ter que mudar de cidade. E aí? É, tá vivendo todo um processo de luto. Certo, pessoal? Ó, chegamos, falamos bastante. Semana passada a gente fez mais prática, de repente a gente alterna, conversa um pouco mais uma semana, na outra faz mais prática. Porque também, eu não sei vocês, eu gostei muito da conversa, achei que foi bem esclarecedor aqui em vários pontos, né? Não acho que a gente perdeu tempo falando, respondendo, não sei qual a opinião de vocês. A Vânia está oferecendo ajuda, a Neide também oferece atendimento gratuito. Cheguem pela ONG, né, Neide? Aproveitem, façam sim, façam terapia. A terapia que eu quero dizer não é aquela terapia pontual que você vai, faz um reiki, faz uma massagem, um alinhamento de chakras, faz uma cura kástica, como eu faço também, fazia, não estou fazendo porque não dá tempo, mas a terapia que é um contínuo, não que essas não sejam boas, não falando isso, ótimas também, mas um processo terapêutico a longo prazo, isso mesmo, Flávia. Que aí vai reconstruindo, entendendo, colocando as coisas no lugar. E é desafiador pra caramba, pessoal. É difícil, tem que ter coragem para fazer terapia. Mexe no nosso orgulho, nas nossas estruturas. Também você tem que falar pro seu terapeuta, né? Olha, calma, aí você tá pegando um lugar que eu não tô preparado. Se for um bom terapeuta, vai entender. Aí quando estiver preparado, aí você fala, olha, lembra aquele assunto que a gente ia trabalhar daquela forma? Lembra, então, acho que agora dá tempo. Agora é a hora, né? Não dá tempo. Agora é a hora. Às vezes as pessoas vazam da terapia porque começam a mexer com coisas, se irritam. Mas é só você falar, olha, não quero mexer com isso agora. Vamos mexer depois? Ou não vamos mexer nunca? Vamos só fechar os nossos olhos, como a gente fez no começo, uma breve tranquilização, acalmar nossas mentes. Toda essa conversa, todas essas coisas foram faladas, movimentaram nossas mentes, movimentaram nossas emoções, e agora nós vamos assentar tudo. Respirando profundamente, e sentir que você está mais calmo, mais calma. Inspira profundamente, segura o ar. Exala. Mais uma vez.
Mais uma vez. Agradeço a todos vocês por mais esse encontro. Desejo a todos vocês uma excelente semana. Uma semana que poderá ser intensa, então tentem não ir tanto, né, nas energias aí da confusão, do conflito, resguardem-se. Muito obrigado. Até semana que vem. Semana que vem eu não sei se tem, mas eu confirmo. Tchau, gente. Bom descanso.